Pergunta 473. Pode um espírito tomar temporariamente o envoltório corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro, que se acha encarnado neste corpo? Resposta: o espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme queira, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao corpo até o termo fixado para sua existência material. Então aqui é uma questão muito interessante. Primeiro, entender como é que são esses mecanismos, em especial alguns mecanismos relacionados à mediunidade. Qual é o grau máximo que essa interação entre o errante e o encarnado pode ter? Essa é uma das questões. Então, um espírito pode entrar e substituir outro durante a encarnação? Não, a doutrina espírita não aceita essa possibilidade, porque a ligação entre o encarnado e o seu corpo não se desfaz senão por ocasião da morte. Então, no máximo, vai ter uma interação muito grande o desencarnado com o perispírito do encarnado. Esse grau de interação pode ser tão profundo, possivelmente, que essa interação, o espírito passe a comandar até certas ações, poder ter certas sensações materiais, mas nunca um espírito vai substituir outro na encarnação. Esta pergunta, ela tem por base algumas questões teóricas sobre a possessão. Então, a gente começa a entender aqui como é o mecanismo da possessão. Outra questão importante são questões conceituais da ciência espírita e da filosofia espírita. Então, é possível a substituição de um encarnado por um desencarnado? Não é possível, porque a ligação só se rompe por ocasião da morte. Então, mesmo que um desencarnado pudesse ter o grau máximo de interação com o corpo e o encarnado se desligasse, quando isso ocorresse, ocorreria a morte do corpo do encarnado. Então, essa é uma questão fundamental. Desligou, há a desencarnação. Se há desencarnação, o corpo morre. Então, tanto o comunicante quanto o encarnado ficariam privados da possibilidade da manifestação. Então, essa é uma questão importante que vai pautar as próximas perguntas. Comentando os comentários dos comentadores do além. E aqui o comentador trata da filosofia espírita, segundo ele, né? Ele faz livros sobre a filosofia espírita, então ele deveria conhecer a fundo todo o processo da filosofia espírita, mesmo porque ele está escrevendo quase um século depois. Vamos ver então, olha o que ele diz aqui. A possessão se dá quando espíritos malfazejos se identificam com outros, sejam encarnados, sejam desencarnados,
na altura de suas vivências, criando uma verdadeira calamidade no nosso mundo interno. Então aqui o espírito comentador está dizendo o seguinte, que a possessão se dá por efeito da ação de maus espíritos, espíritos malfazejos. A doutrina espírita mostra que não é assim. Como ele aqui está estudando o livro dos Espíritos, muito provavelmente, ou comentando o livro dos Espíritos, muito provavelmente ele não estudou a Revista Espírita e não estudou a Gênese. Como ele só quer comentar, não está preocupado com o conjunto da obra, o que está ali ele lê e comenta. Então ele não percebe que a filosofia espírita conceitualmente definiu possessão de outra forma e não com o senso comum. Essa é uma questão, por isso que ele usa ali espíritos malfazejos e ainda traz ali, né, um sistema dizendo que existe possessão de desencarnados. Se a possessão é a posse do espírito sobre o corpo, como é que vai ter possessão de desencarnado? Olha lá, quando espíritos malfazejos se identificam com outros, sejam encarnados ou desencarnados. Já inventou um sistema aí, ok? Não vamos nem viajar no sistema do sistemático, não. Vamos deixar isso por enquanto.